Irmão, nós estamos no meio de um seminário. Estamos encerrando hoje um seminário de casados e compromissados, edificando meu casamento na rocha. Esse foi o tema. E hoje eu falo para a igreja, para toda a igreja, para maridos, esposas, filhos, aqueles que são compromissados, aqueles que estão separados, aqueles que estão orando, pelo cônjuge. O Senhor guardar e providenciar um companheiro, um parceiro. O seminário começou na sexta-feira, dia 6. O irmão Ricardo trouxe uma palavra maravilhosa, casamento com o projeto de Deus. Ele, o Ricardo, falou sobre a importância do arquiteto, aquele que conhece, planeja a obra e sabe onde pode tocar, onde não pode, conhece a ciência da construção. E foi ele quem planejou, foi ele quem criou esse negócio chamado casamento. Isso é coisa de Deus. Nós não podemos inventar mais nada, porque está posto. É Bíblia. E aquilo que Deus faz dura para sempre. O casamento não vai acabar, ainda que vozes malignas, satânicas, proclamem e alucinadamente por aí afora que o amor acabou, que o casamento acabou. Isso é mentira. O casamento permanecerá, porque foi Deus que fez o casamento. Ele diz: deixa o homem, pai e mãe, e se une sua mulher, homem e mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o nosso irmão entrou fundo nessa questão. Foi uma mensagem linda. E no sábado ele falou sobre o casamento como uma construção, uma edificação. E aí hoje eu quero entrar numa outra perspectiva, seguindo o raciocínio do irmão, de uma edificação, de uma construção, da necessidade de também conhecermos o plano de Deus, o projeto estabelecido por Ele para essa edificação, que é o casamento. E nós sabemos pela Bíblia, No sábado o irmão falou sobre o planejamento, o casamento como projeto de Deus. E no sábado, um casamento como uma construção. Hoje eu quero falar sobre como fazer a manutenção dessa construção, dessa edificação que é a vida conjugal. Irmãos, não é fácil, não é simples. E é por isso que nós precisamos daquele que planejou, daquele que formatou tudo isso. Eu quero começar a minha exposição com esta imagem. Essa imagem me chamou a atenção. Onde está construída a sua casa? Eu achei incrível essa imagem. Uma casa construída sobre areia. Eu olhei aqui para tentar encontrar aí os alicerces, e não encontrei. Uma casa que não estava firme para resistir à força do mar, à força do rio, da enchente, à força do vento. E ela ruiu, ela desabou. Então hoje nós vamos falar quando o projeto de Deus não se concretiza. Será que os planos de Deus podem ser frustrados? Como pode? Mas eu dizia o tempo todo que ele é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, e nosso amor seria. E de repente os sonhos de Deus, os nossos sonhos foram frustrados, e a gente hoje se perdeu nesse negócio chamado casamento. Da minha vida hoje, olha como eu estou. E aí bate uma culpa, bate uma decepção terrível. E esse é o estado de muitas pessoas que estão no arraial, no meio do arraial de Deus por aí afora,
inclusive aqui, irmãos com muitas dificuldades de segurar um casamento, e outros, sinceramente, desistindo, simplesmente desistindo. E o plano de Deus? E o projeto de Deus? E o que Deus fez? E o que Deus uniu? Daí a pergunta: onde está construída a sua casa? Vamos ao texto básico, que é o próximo slide. Se encontra em Lucas 6, 46, 49. Deixa eu ler esse texto aqui, vamos ler. Está aí na tela, beleza? Os dois fundamentos. Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, olha, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Ele não fez sobre a areia, fez sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, mais ou menos como essa aí, ou talvez pior. Foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, Jesus faz uma comparação perfeita, ímpar, impossível de ser contestada, para que o projeto dele funcione em qualquer área das nossas vidas, não só no casamento. Eu preciso me achegar a ele, eu preciso ouvir a palavra dele, e eu preciso praticar o que está na palavra. Irmãos, já dei a resposta. Um homem, quando entra num casamento, ele sabe que é para sempre. Ele agora fez uma aliança com os olhos dele, e ele não vai mais fixar aqueles olhos em outra donzela. Ele fez uma aliança com a mulher, e ele sabe que o Deus que ele serve odeia o repúdio, odeia o divórcio. Isso significa que quando a crise chega, quando o vento chega, quando o rio começa a encher, quando o ambiente começa a se tornar hostil àquela casa, ele precisa rever os fundamentos. Onde eu construí essa casa? Eu estou construindo o meu casamento sobre quais bases? Se você for lançar o seu fundamento sobre as bases dessa filosofia que está aí fora, dessa ideologia mundana, dessa psicologia que está aí fora, a sua casa vai ruir. Eu quero edificar sobre a rocha, e essa rocha é Jesus e o seu evangelho, a sua palavra. Irmãos, tem coisas muito sérias no evangelho. Evangelho não é essa baboseira que estão pregando hoje. Evangelho é coisa muito séria. Vamos voltar às bases, vamos voltar aos alicerces, e aí nós vamos sim segurar, porque a partir do momento que eu sei, como o Valdir dizia, casamento é pular para dentro, não tem como pular para fora, se vira. O bafo, não aguenta o bafo dele, se vira, agora vai tratar. O chulé, problema se resolve. Minha mulher fala dentro, eu sabia que ela falava. Minha mulher é barraqueira, dá um jeito, eu sabia que ela era barraqueira antes de casar.
Impossível, eu sabia. E aí, irmãos, sobre quais bases nós estamos fundamentando a nossa edificação? Eu quero começar com um texto, e já aí está o texto de Lucas. Vamos agora para a vida real. Vamos para a vida real. Eu catei algumas histórias de lares vulneráveis que não foram edificados sobre a rocha. E eu me apossei de alguns textos, de algumas produções de textos de meus alunos, para mostrar a vocês. Quase todos aqui são de lares evangélicos, quase todos, pessoas que frequentam comunidades cristãs, né? Primeira cartinha começa a mostrar que não tem, a base começou a ruir. Olha aqui, ó. Bom, a minha vida sempre foi uma vida maravilhosa, meus pais sempre foram muito apaixonados, mas de um tempo para cá isso foi mudando, e a minha família foi ficando distante. É muito complicado, tinha muitas brigas. Com isso eu fui ficando sem conversar com meus pais, só via eles na hora do jantar. Aí fala aqui que a mãe eles se separaram, e ela continua morando com a mãe, e depois de tudo ele fala embaixo que a mãe é a minha melhor amiga. Vejam que interessante, como muitas histórias, tudo começou bem, papai e mamãe eram muito apaixonados, mas de repente a coisa foi ficando sem controle, né? A minha família foi ficando distante e muito complicada, com muitas brigas. Olha, esses sinais são evidências. Se na sua casa as coisas não, se vocês não se assentam mais numa mesa, se vocês não comem mais um pouco juntos, se vocês não batem um papo juntos, se vocês não estão mais vivendo aquele ambiente fraterno, se as brigas estão mais constantes, é sinal que está sendo abalada a estrutura. Está na hora de rever os fundamentos. Só a menina. Olha que cartinha, que texto lindo. Eu não sei como as pessoas falam que os alunos não conseguem produzir texto. Todo dia, tanto texto que eu recebo, que eu não sei como eu consigo ler tudo. Aí, fica atento, irmãos. Olha o próximo. A minha vida é muito boa. A minha mãe é muito legal. A minha avó é muito boa. O meu irmão e as minhas tias também são muito legais. O meu tio é legal. É legal. Menos meu pai. Eu chego em casa, peço benção para minha mãe, e ela fala, que Deus te abençoe. A situação está ótima, né? Peço benção a meu pai, e ele nem fala nada. Entende? Entende que está faltando manutenção aqui? No primeiro caso, faltou manutenção? Faltou cuidar da casa? Ó, rachadura aqui, pinga, né? Vazamento. Não é assim que acontece com a casa? Mofo. Quem nunca pegou um mofo aqui? No meu apartamento tem uma tal de uma parede hidráulica, que eu chego, passo perto dela, eu ponho a mão, olha, Senhor, abençoa essa parede. Já me deu muito trabalho. Vazamento, lá não sei de onde. Ou seja, o sujeito da descarga lá em cima, a merda dele desce e passa por aqui, dentro daquela parede, e vai lá para o esgoto. A água passa por ali também. É uma parede estratégica. Não põe um prego ali não, senão você vai vazar perto na sua cara. Aí eu fico olhando, a parede está ficando úmida, né? Daqui a pouco começa a sair pedaço de parede. Eu falo, Senhor, que misericórdia. Essas benditas paredes. Faltou manutenção. Cadê o pai? Cadê a bênção? Às vezes eu chego em casa e eu pergunto, onde está meu pai? Sabe o que ela diz? Ele está no bar. Tomando todas. O negócio vai piorar, viu, irmãos? Está só no comecinho aqui. Eu estou falando de relatos de lares que não foram edificados, ou pelo menos cuja manutenção não está sendo feita. Olha outra coisa que é muito complicada dentro do lar.
Essa aluna é uma menina muito calada, gosta muito pouco de falar, é educada, inteligente, uma das melhores alunas da turma, mas ela disse, no que está escondido no iceberg, ela diz: eu não faço nada certo, nada bom, nada direito, sou ignorante, sem paciência, sem controle, sou nervosa, sou sem atenção, não sei agir corretamente, não sei me relacionar com as pessoas, sou uma péssima filha, sou uma pessoa que não consegue amizades, sou confusa, sem direção, talvez eu tenha um problema mental. Uma das melhores alunas da sala, imagina, se a melhor está assim, imagina o restante. Aí você pergunta: mas como é que uma criança dessa tem problemas? Está aqui embaixo a resposta. Minha mãe disse que se eu não melhorar, vai me levar. Olha como é que ela escreveu o psiquiatra. Ao psiquiatra. Aí eu fui chamar a manhinha. Ela falou: essa menina é um problema, você não faz nada em casa, ela mesmo, alerta, paradona, molenga. Eu já falei com ela, não sei o quê. E jogou uns fardos em cima de mim. Falei: não, mãe, está tudo errado. Sua filha não é isso não. Você está lançando uma sentença sobre ela que não corresponde. Isso é maldição. O que nós estamos falando para os nossos filhos? Isso pode ser motivo de desestruturação do lar. E aí, irmãos, começa a ruína, né? Vamos para outra cartinha, outro aqui, ó. Escalando as montanhas, né? Esses negócios eu faço depois que eu dou uma aula sobre um assunto. Aqui foi sobre relevo. Eu faço 3 montanhas no quadro, coloco. Quais são as montanhas mais difíceis que você traz com você, dentro de você? Ele colocou brigas em casa. Depois vem a separação dos pais, a falta da família. Olha que o ambiente vai ficando tenso, vai desmoronando os sonhos, brigas. Depois vem separação. E aí o menino sente falta da família. Ou seja, está faltando manutenção nessa construção. Outros não querem nem falar. Sou tímida, sou legal, um pouco doida aí, ó, divertido, mas não quero falar. Essas coisas. Ou seja, não quero falar para a pessoa porque eu vou me quebrar todo, vou chorar muito para falar das coisas. Esse outro trabalho aqui, olha o que esse garotinho colocou lá em cima. Eu perguntei: fatos, eles pintam de uma cor os anos que eles já viveram, e de outra cor os anos que eles ainda têm para viver. E eu pergunto: o que você espera realizar nos anos que você tem de vida pela frente? Tem menino que não tem expectativa nenhuma de vida. E aí ele colocou os fatos que marcaram esse período de 12 aninhos que ele já viveu. Ele colocou, olha lá, em 2009, né? Não, 2003. Meu pai traía minha mãe sempre que ela saía, e eu sabia disso. Meu pai traía minha mãe. Depois ele colocou aí sobre uma coça que ele levou e tal. A mãe dele teve câncer. E aí ele relata tudo isso depois numa carta e diz assim: eu estava um dia feliz na escola, cheguei em casa, não era meu aniversário, nem nada mais. Ganhei presentes, muitos presentes. Logo depois, meu pai e eu saímos, fomos ao shopping comprar mais coisas para a gente. Até aí tudo bem. Só que quando chegamos em casa, meu pai chamou minha mãe para conversar. E eles mandaram eu ir dormir. Agora, ouça isso aqui, irmãos. Mas não consegui, porque estava com um pressentimento ruim. E fui para a sala quando escutei uma discussão. Achei que era um vizinho e disse: deixa que é o vizinho, não posso fazer nada. Eu me sentei no sofá e do nada comecei a chorar, porque o pressentimento em mim. Logo depois ele percebeu que o pai e a mãe estavam brigando. Foi uma cena horrível. E depois eles olharam para mim e perguntaram: meu filho, o que você está fazendo aqui? E por que você está chorando? Dá para entender isso? Disseram os dois: estou aqui porque não consegui dormir. Estou chorando porque escutei vocês brigando e me senti mal. E eles me
chamam para conversar e me falam que eles tinham se separado. Aí eu comecei a chorar e dizer que não era para ser assim, e saí da sala. É interessante como ele relata a expectativa que ele percebe que a casa, que o lar dele está desabando, está se acabando. E aí o pressentimento, o choro. Lares que não são edificados sobre a rocha estão sempre sujeitos, são lares vulneráveis, estão sempre sujeitos à ruína. Esse aqui diz que o que ele espera realizar nos anos que tem pela frente. Lá no segundo parágrafo ele diz: eu não penso em ter família nem casar, porque estou vendo o que está acontecendo com os casamentos. Só penso em ter um filho. Eu já li isso aqui para vocês, se não me engano. Só que eu queria ter nessa idade, com 17 anos, para quando eu estiver com a minha idade, quando ele estiver com a minha idade, eu ainda vou estar bem novo. Aí ele está aí com essa: eu acho que eu já tenho um filho, não tenho certeza. Você deve estar cagando de rir da minha cara, mas Norival, tudo indica que eu sou pai. Vejam como uma coisa vai puxando a outra. Um ambiente de um lar vulnerabilizado, em ruínas, gerando no coração do menino sentimentos completamente estranhos às bases que nós temos. Primeiro, ele não quer casar porque ele sabe como está o caso dos casamentos. Para que casar? Mas ele quer ter filho. Aliás, não quer não, ele já tem. Ele não quer tudo, menino. Então as coisas vão ficando, irmãos, sem base. Olha isso aqui. Minha avó, minha bisavó morreu, sentiu tristeza. Minha avó e minha mãe ficaram brigadas, tristeza e muita raiva. Minha irmã fugiu, mágoa, tristeza, sofrimento. Agora com 12 anos, fundamos uma igreja. Aleluia! Com alegria. Já estou dando aleluia. Eu cheguei para conversar. Falei: o que é isso aqui? Vocês fundaram a igreja? Aí ele falou: professor, foi tão feio que aconteceu lá em casa, nossa vida era um inferno. E aí quando a gente, na casa da gente, a gente fez a igreja, quando veio a igreja, aí tudo mudou. Hoje nós estamos felizes. Eu falei: ah, meu pai, graças a Deus. Aí depois de tanta porrada, eles fundaram a igrejinha deles lá. Então, irmãos, veja que as coisas vão se complicando. Agora, essa aqui não tem igual. Essa eu já li aqui há muitos anos atrás, há uns 2 anos atrás. Um aluno da EJA. Eu vou ler só uma parte que diz assim: bom, professor, para começar quero te falar que foi muito bom ter te encontrado de novo. Eu precisava ouvir tudo aquilo que você me disse. Você foi tão direto no ponto. Irmãos, eu respeitei o texto da escrita dele, tá? Uns errinhos sem vírgula, repontuação. Foi direto ao ponto que na hora eu senti que Deus estava te usando. Muito obrigado por deixar Deus usar para consertar a mim. Professor, eu nasci numa família evangélica. Meu pai até ensinava na igreja, na escola dominical. Mas em casa discutia com minha mãe, tratava mal a gente e o pior, ele bebia cerveja, pois era muito fraco para bebida. A geladeira lá em casa ficava cheia de latinhas de cerveja. Meu pai, na verdade, era muito rebelde. Eu sublinhei. Ele sempre falava mal do pastor, da mulher do pastor, dos filhos do pastor, do periquito, do papagaio e até do cachorro violado do pastor. Eu ficava muito chateado e confuso e fui crescendo sem vontade de ir para a igreja. Comecei também a beber sem ele saber. Apesar dele falar que beber não era pecado, ele não aceitava que a gente colocasse um copo de bebida na boca ou um cigarro. Um copo de bebida ou um cigarro na boca. A bebida me levou para o bar. E do bar, cercado de amigos, e muitos eram crentes, aprendi a usar bebidas cada vez mais fortes, a fumar cigarro. Cigarro para maconha, com pulo. Aí quando eu acordei, estava no corpo e alma do mundo. Quantas vezes eu chegava em casa e vi minha mãe de joelho orando por mim. Eu sentia até vontade de largar tudo. Sentia saudade da igreja. Sabia que estava no caminho errado, mas não tinha força para largar a bebida. Um dia, eu e meu pai brigamos feio.
ele disse que ia mandar eu embora de casa. Eu disse na cara dele que eu não havia aprendido a beber no mundo, mas dentro de casa com ele. Eu era um cara muito revoltado, e para enfrentar meu pai eu resolvi tatuar um dragão no ombro e coloquei um brinco na orelha só para ver se ele iria mesmo mandar eu cumprir a ameaça de mandar expulsar de casa. Professor, como o Senhor mesmo disse, o caminho que leva à perdição é largo, e muitos passam por ele. Isso aqui chama um homem, viu, irmãos? Ele tem mais de 25, 26 anos, esse rapaz. Deve estar mais velho hoje. Inclusive os que se dizem crentes. Eu entrei forte por esse caminho. Como já disse, da bebida e do cigarro fui para as drogas, e daí para a balada com as mulheres. O mundo não tem limite, professor. A igreja tem, pois o caminho do céu é estreito. Poucos, mas poucos mesmo eu acho que conseguem passar por ele. Interessante, professor, que mesmo mostrando que estava feliz, só na curtição, me via muitas vezes pensando em Deus, nos cultos da igreja e na minha mãe. Meu pai foi para outra igreja e sentia vontade de largar tudo aqui. Veja o que é uma pessoa convertida, né? Ele estava lá, mas ele estava impactado pelas coisas erradas que ele estava fazendo no mundo. Mas eu acho que o mundo é igual a uma grande teia de aranha, como o Senhor me disse. Depois de preso nela, fica impossível se salvar. No segundo ano do Penedão, eu conheci o Senhor. Achava bonito como o Senhor falava de Deus e seu amigo Holy Spirit. Olha para ele, doutor Holy Spirit. De sua mulher, de suas filhas, até do seu pastor, que agora sei que ele morreu, que era um homem bom. E um pai para o Senhor. Gostava de ouvir suas palestras, sentia muito a presença de Deus na sala. Logo que saí da escola, eu voltei para a igreja, mas não consegui falar com o Senhor, como suas palestras me ajudaram a tomar essa decisão. Mas fui para a igreja bem liberal, junto com um amigo crente, que ele encontrou lá nas baladas da vida. A gente ia para a balada com a mesma frequência de que ia para a igreja. No início gostei muito, louvor animado, gente bonita, super alegre, mas comecei a achar estranho aquele negócio de rock, bebida, balada gospel, e o pessoal do louvor muito doido. Tinha gente que ia até para motel. Eles diziam que Deus é amor, que não tem nada a ver, que crente é igual a todo mundo, só que tem consciência do pecado, o ímpio não. Eu fiquei muito confuso e ainda me sinto um pouco. Não sei mais o que pode e o que não pode, o que é pecado e o que não é. Acho que Jesus está voltando mesmo, professor, como o senhor mesmo falou. Gostaria até mesmo de conhecer a sua igreja, pois sei que você deve seguir a Bíblia direitinho, pois o Senhor sempre fala que sua igreja é uma bênção, pois não tem pastor, olha, e lá todo mundo pode trabalhar para Deus. Achei diferente, até mesmo o nome é diferente, né? Mas quando eu voltar do Pará, eu vou visitar a sua igreja e o Senhor. Por favor, professor, ore por mim, para que eu possa continuar firme na fé. Um Feliz Natal para o Senhor e obrigado por não ter se calado quando tantos ao seu redor estão clamando para alguém que lhes mostre o caminho da verdade. Se conhecer a verdade ela libertará. Por isso, professor, continue falando e não se cale. Irmãos, isso é um jovem que trabalha com empresa da Vale, lá no Pará. Onde é que estão os fundamentos? O que ele diz nessa carta? Essa carta eu guardo como um grande testemunho. Eu sonho em ver um dia esse rapaz voltar. Eu gostaria muito de trazê-lo aqui, para que vocês conhecessem esse garoto. O homem cheirando a suor, ele cheirava a suor. Saía do trabalho, ia para a escola cheirando a suor. Copiava tudo, anotava tudo, participava de tudo, interessadíssimo, valoroso, muito valoroso. Mas ele diz na sua cartinha que faltou manutenção, faltou ao lar os cuidados necessários, a manutenção necessária, a gente não deixar a casa afundar. Ricardo, quando pregou aqui na terça, na quinta, na sexta e no sábado, mais na sexta-feira, quando eu estava aqui, ele disse que a oração é a base. A palavra de Deus, a oração é a base da construção, é a base de um lar firmado em Cristo Jesus. Eu quero dizer a vocês que a oração e a palavra de Deus são os fundamentos básicos
São as disciplinas básicas da vida cristã. Mas a Bíblia, ela vai além. Ela não quer que você fique só orando. Ela não quer que você fique só dentro de casa, dentro do Bíblia. Tudo isso você tem que fazer, mas você tem que fazer mais. Eu conheço muita gente de monte, muita gente de vale, muita gente de vigília, que perdeu tudo no casamento. E não me venha culpar o cônjuge. Muitas vezes ficou demais no monte, demais, quem sabe, no vale. E não foi para casa. Você precisava ir para casa. Eu estou dizendo por que isso, irmãos? O povo de Deus, ele entrou num processo de mistificação da vida espiritual. Então o cara aí acha que ele está em Cristo quando ele está em transe, está assim, ó. Então ele anda falando em línguas, ele anda profetizando. Para ele, isso é vida espiritual para as pessoas. Uai, eu quando oro muitas vezes sozinho, o Espírito Santo me toma, e eu choro, me quebranto, eu oro em línguas, eu fico ali, Senhor. Mas eu, todo o tempo, eu estou ali ligadaço no que está acontecendo. Em todo o tempo o Espírito Santo fica falando comigo, não é só isso, hein? Isso aí não é o pódio não, hein? Isso é só o começo. Você tem que ter experiências comigo aqui dentro, nas celebrações, mas é para fazer o que eu quero que você faça. Eu quero que você viva uma vida espiritual, e essa vida espiritual não é vivida só nas reuniões, não é vivida só no grupo familiar, não é vivida só no seu quarto quando você ora. Eu quero desafiar você a sair daí desse quarto do Orival Júnior e a ser um homem melhor. Aí, irmão, cessa o meu choro, cessa os meus arrepios, cessa os meus estremeliques. Imagina se eu for para o fogão, para a cozinha, para a geladeira. Glória a Deus. Vou botar o fogo, quando o risco for, pega fogo em mim também. Não, eu saio dali, eu saio racional, mas também espiritual. Luísa sabe. Eu posso sair dali, depois de passar de quebrantamento, e dou uma cantada nela irresistível. Então ela não vai aguentar. Mas eu estou no espírito. Ela fala, credo, amor, você está lendo a Bíblia. Isso. Eu falo, mas estou. A Bíblia é assim mesmo. Deixa você na bênção, no óleo, no fogo. Ela fica vermelhinha. Fala, meu Deus. O que é que Deus quer de novo? Se eu tenho uma casa, se a minha casa, se a minha edificação, se a minha construção, meu lar não está firmado na rocha, vai ruim. Vamos ver aqui então, como eu posso realizar a manutenção do meu lar. Dicas para a manutenção da casa. Eu peguei lá no site, olha, para que sua casa fique agradável e seu imóvel valorizado, é necessário mais que organização e limpeza. Olha isso aqui, irmãos, é fundamental se programar para fazer a manutenção dos itens que, com o uso, inevitavelmente se desgastam com o tempo, como uma dobradiça de armário que pode se soltar, um cano entupido, uma torneira que fica pingando, por aí vai. Algo quebrou ou não está funcionando direito em sua casa? Se for preciso, procure ajuda, mas arrume o quanto antes. Quando você tem apenas um item para consertar, é muito mais simples e claro. E é claro, mais barato. Aí vai a outra dica. Não deixe que esses reparos se acumulem, pois isso, além de aumentar muito o valor da conta, deixa você cada vez mais desanimado. Olha, primeiro ele diz, é preciso se programar para fazer a manutenção, não é para deixar acontecer. Depois ele diz, não deixar os reparos se acumularem, porque vai aumentar o valor, vai ficar mais caro fazer a manutenção. Depois ele diz,
Outra dica é evitar improvisos para solucionar os problemas. Está captando? Está pegando o negócio? A gente está improvisando na vida, no casamento. A gente está deixando acumular problema no casamento. O problema não é de Deus, não, irmãos. O projeto de Deus não vai ser frustrado se você exercitar o que precisa ser feito, a manutenção que precisa ser feita. Diz aqui mais: você pode se acomodar com a solução e acabar tornando o problema ainda maior. Lembre-se que a conservação do imóvel varia de acordo com o tempo e a intensidade do uso. Por isso, fique atento aos sinais que o seu imóvel dá. Está vendo o problema na casa? É hora de fazer manutenção. Por exemplo, se ao ligar dois aparelhos elétricos ao mesmo tempo a energia oscilar, pode ser caso de sobrecarga de energia. Ao resolver pequenos problemas e se organizar para fazer manutenção, você não será pego de surpresa com um problema maior que vai sobrecarregar seu orçamento. Certo? Como eu posso aplicar isso à minha vida no casamento? 100%. 100%. Ou seja, casamento precisa de manutenção. Relacionamento, vida 2, relacionamento com filhos, precisa de manutenção. Precisa de estar atento. Não pode improvisar. Não pode deixar acumular. Tem que entrar e resolver. Amém? Dá para entender? Vamos ver como é que esse negócio começa? Vou dar a primeira dica para vocês. Vou dar 5 dicas. 5. Para não deixar a casa ruir. Lembra da primeira imagem? Uma casa sendo destruída? Bom, estou falando para famílias que têm em Jesus a base dos seus casamentos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dar as primeiras dicas. Dedique um dia especial à sua família. O Senhor tinha tanta preocupação com isso desde o início, desde o princípio, que Ele ordenou que um dia específico fosse reservado para Ele e para a família. Um dia. Em Êxodo 29-10, na entrega dos mandamentos a Moisés, o Senhor diz: 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Tudo que você tiver que fazer, faça em 6 dias. Mas um dia, Ele falou, o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O 7º, descansou. Deus está criando aqui uma lei para o povo dele, para que um dia fosse reservado. Nós sabemos que Jesus é maior que o sábado, a graça é maior que o sábado não salva. Graças a Deus que o Senhor nos mostrou isso na sua palavra, no Novo Testamento. Porém, fica aqui a mensagem mais importante. Um dia da semana, vocês vão ter que parar para ficar juntos. E um dia da semana, Rogério, não vai dar para fazer petição, não vai dar para fazer processo, não vai dar para fazer nada. Você vai ter que parar para cuidar para Paristela, para cuidar das crianças, para dar uma volta para as crianças. Crianças. Maria Miriam, você vai ter que parar um dia para olhar para essas 2 moças, para vocês fazerem alguma coisa juntos. Vem para a cozinha brincar, fazer, inventar um teto, alguma coisa. Mas vocês vão ter que ter um tempo para vocês. E a palavra do Senhor diz que nesse dia ninguém vai fazer nada. Vocês vão pedir, inclusive, marmitex. Ou vão sair para algum lugar para vocês ficarem juntos. Perna para o ar. É claro que o propósito de Deus é que esse dia fosse consagrado a Ele para o culto, para a adoração, para a intercessão. Mas quem disse que o estar junto, lendo a Bíblia, não pode ser prazeroso? Eu lembro de pessoas que disseram para os pais: o culto doméstico, ia fazer a reunião doméstica no lar com a vara do lado. Lê a Bíblia, fulano. Aí o menino deu, porque lê direito.
o Senhor disse a Moisés: é a vara do lado. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que um dia especial você dedica. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente sai, quando a gente fica junto, a gente percebe as coisas na vida dos filhos, percebe o que o filho está pensando, o que ele está sentindo, algum problema. No momento ele vai falar, eles vão compartilhar, a coisa vai sair e vai ficar mais fácil saber onde é que está havendo problema na construção. Eu costumo dizer, irmãos, que nós evangélicos gostamos muito de sair em bando, em grupo grande. Chega o carro, todo mundo junto, vamos todo mundo junto. Isso é bom, mas não pode ser só assim. Tem uma hora que tem que ser só você e a sua casa. Eu já falei isso com vocês várias vezes, estou falando de novo, vou falar a vida inteira, porque eu sei que é aí que eu vou detectando todas as coisas. Ontem eu dediquei um dia inteiro à minha família, inteiro, e foi bom, e foi muito bom. Ontem foi um dia santo. Vi a turma rindo muito, vi a turma estressar também. E aí você percebe alguma coisa na atitude de um filho. Em algum momento você vai poder se afastar, conversar com aquela pessoa. Isso é um dia santo. Ninguém vai fazer nada, Vitor. Vocês vão ficar se curtindo o Deus de vocês. Mas não fica aqui não. Então, primeira dica para manutenção do lar, qual é? Dedique um dia só para vocês. Segundo, conte histórias com narrativas bíblicas e familiares. Todo mundo gosta de história. Nós estávamos sentados numa sala uma vez, chegou uma pessoa falando: deixa eu te falar uma coisa. Quando ela falou, deixa eu te falar uma coisa, irmãos, está todo mundo conversando. Todo mundo parou de conversar. Os ouvidos cresceram, as orelhas, a acústica. Aí a pessoa começou a falar baixinho. Aí o silêncio foi grande. Aí eu falei: menina, conta para todo mundo. Era uma sala de só tinha pedagogo, professor. Conta para todo mundo, porque está todo mundo querendo saber. Ela: diz, professor Dorival. Eu falei: desculpa, falei isso, foi sem querer. Mas todo mundo gosta de história. Eu cheguei na sala de aula, os meninos estavam tomados por uma presença esquisita. Um caos. Eu olhei para eles e falei assim: presta atenção, vocês sabem de onde eu estou chegando agora? De um cemitério. O que foi, pessoal? Fui enterrar um jovenzinho na idade de vocês. Irmãos, eu não tinha ido ao cemitério, não tinha enterrar ninguém. Naquele momento eu contei uma história, imaginei uma história. Quantas pessoas estavam naquele momento enterrando jovens adolescentes? Irmãos, eu fiquei 10 minutos contando uma história, que eu não sei de onde saiu aquela história. Só pode ser coisa de Deus. Quando acabou aquela história, a pessoa: que história incrível. Eu falei: pois é. Qual vai ser o próximo aqui que eu vou ter que pegar a alça do caixão? Ah, pessoal, pelo amor de Deus, como é? Então presta atenção, vou falar com vocês. Eu comecei a dar minha aula tranquilo, calmo e maravilhosamente sério. Mas foi preciso impactar. Mas eles amam histórias. A Bíblia diz assim: Israel, ouve, o Senhor é o vosso Deus, é o único. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Aí ele diz assim: essas palavras que hoje eu te ordeno, essas histórias que você ouviu comigo, tudo isso que vocês viram acontecer, vão estar no coração de vocês. Vocês vão inculcar aos filhos de vocês. Vocês vão falar para eles assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E também as atarás por sinal nas tuas mãos, e serão por frontal nos olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, na tua porta. Fala, conta a história, narra, conta de novo.
Eu já falei isso aqui para os irmãos. Quando a mãe vai contar a história dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, o papai, ele faz o drama, faz a história toda. Aí o porquinho chegou, o Chapeuzinho vê o lobo mau, o menino fica encantado com as histórias. Aí vai contar a história da Bíblia. Senta aí, menino, vamos ler a história da Bíblia. Era uma vez. Conta que Davi acertou uma pedra na testa de Golias, teatraliza com ele, faz a cena cair no chão. Outro dia eu fiz um negócio desse com o Henrique, lá na minha sala. O menino quase morreu de tanto rir. A criança gosta, conta as histórias, narra histórias bíblicas, histórias da família. Conta as histórias do vovô, da vovó, dos irmãos da igreja, do vovô Valdir, do irmão. Conta. Essas coisas aproximam as crianças da fé, do convívio dos santos. Não, você sai daqui criticando, reclamando. Seu filho vai gostar desse negócio? Não vai gostar nada. Na hora de dormir, durante o dia, caminhando, no carro, não perca tempo. Deus vai cobrar isso da gente, irmãos. Nós não estamos contando, narrando aos nossos filhos os feitos do Senhor. Essas coisas aproximam. Não deixa só para o professor contar aqui. Eu estou vendo a semana inteira que eles ficam em casa e corta papel e faz não sei o que, aí imprime, faz aquilo. Eu falo, é verdade, senhor, trabalhar com criança dá muito trabalho. Mas esse é o trabalho dos pais. Trabalho dos pais. Nós não estamos transformando a Bíblia numa história gostosa para os nossos filhos. Terceira dica: expressões de carinho e afeto devem ser explícitas, né? Na família, expressões explícitas. Errei aqui. Veja a vida de um homem. Lá em Gênesis 31 fala de um chamado Labão. Labão era um lambão, Labão era um espertalhão, um mau caráter. Esse cara detonou com Jacó, explorou Jacó há 14 anos, enganou, fez um problema, quase que destruiu a vida das filhas, porque jogou a primeira na linha do casamento para casar com Jacó. Jacó tornou-se bíblico e depois polígamo em função dessas circunstâncias todas de Labão. Mas Labão tinha uma virtude: Labão era carinhoso com os filhos. Labão era um cara que gostava de beijar os filhos, gostava de abraçar os filhos, gostava de tocar os filhos, de acariciar os filhos. E diz aqui: Jacó, caiu fora, fugiu de Labão. Não vou ficar na mão desse espertalhão. Só que Jacó também era bem esperto, né? E ele diz, Labão foi ao encontro dele e diz: por que fugiste ocultamente, Jacó, e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não entrando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Olha a proteção dele com as filhas. E diz: tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo voltou para a sua casa. Eu acho linda essa preocupação dele, foi atrás de Jacó, porque ele queria se despedir dos filhos, das filhas, e beijá-los. Quando foi que você beijou seu filho? Quando foi? A última vez? Beijou, fez um carinho no rosto, fez um elogio, pegou no queixinho, apertou o narizinho, falou coisas lindas ao ouvido dele. Irmãos, eu não tenho ouvido isso não, sabe? Dos meus alunos, eles dizem que eles ouvem diferente. Inclusive assim, do dia que você nasceu,
Foi um dia, o dia terrível esse, o dia que você viu algum, só para acabar com a minha vida. Eu ouço isso muito de muitos deles. Expressões de carinho e afeto devem ser explícitas na família. Isso tem que ser verbalizado, tem que ser falado. O filho precisa ouvir isso. Já é crescido. Fala. Mas ele é homem. Fala. Filhão, papai te ama, hein? Um dia eu cheguei com o menino na escola, ela estava assim, fez assim. Eu falei, rapaz, já está ficando com o cabelinho debaixo do braço já, né? Está ficando homem. Aí ele, professor, que é isso? Eu falei, rapaz, vai ficar um rapaz bonito, garoto. Está ficando bonito. Aí ele, professor, tá. Eu falei, papai fala isso com você? Papai falou isso com você? Ele falou, não, professor, não sei nem, meu pai sumiu. Nem me vê mais. Tristeza, né? Não ter o privilégio, Fábio, de ver um filho, um varãozinho crescer, tornar-se homem. Que tristeza. O que esses homens pensam? Vocês estão verbalizando? Vocês estão percebendo que uma vida com Deus vai levar você a isso aqui? Você faz isso, coronelzão? Como é que é? Você é o que, Ricardo? Você é? Tenente. Ou você bate continência com tem que pegar e beijar seu filho. Beija. Expressa o carinho. Terceira dica. Quarta dica, para manutenção do lar: verbalize elogios ao cônjuge. Irmãos, aqui acende a luzinha amarela. Tem gente que está muito disposto a elogiar o cônjuge. Eu vejo muita gente rude, tratar o cônjuge com rudeza. Existe essa palavra? Rudeza. Rude. Eu fico muito encantado com o Cântico dos Cânticos, né? Quando Salomão, escrevendo, ele cita a necessidade dela, de Sulamita, da sua amada, de receber o elogio dele, de ser querida, amada por ele. Ela diz: eu estou morena e formosa, ó filho de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. As tendas de Quedar. Quedar é filho descendente de Ismael. Vocês já viram aquelas tendas do deserto pretas? Já viram? Que é muito comum dos beduínos ainda hoje. Essa menina era mulher negra, ela era negra, irmão. Ela era uma mulher negra. Era uma camponesa, uma menina pobre. Quem sabe, como ela diz aqui, estou morena e famosa, ó filho de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão, cortinas negras. Não olheis por eu estar morena, porque o sol me queimou. Quer dizer, ela devia estar com a pele ressecada e queimada do sol, e talvez se sentindo inferiorizada num ambiente daquele cercado de tantas mulheres lindas. E aí ele diz: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pomba. Está doido? Qual lírio entre os espinhos, no meio de espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. É como o Valdir Júnior faz com Rosana, assim, ó. Qual é formosa entre os lírios, você é formosa como lírio entre os espinhos. Não é, Valdir Júnior? Todo dia toda hora ele fala isso. Como és formosa, querida minha, como és formosa. Aí ele começa: os teus lábios são como um fio de escarlata, vermelho. Meu Deus, a sua boca é formosa. Você pensou assim? Estou achando que deram amenizado o negócio aqui. Tudo bem, não vou entrar em mais detalhes, meus irmãos, para não escandalizar ninguém. As tuas faces, como a romã partida, brilham
brilham através do véu. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para o arsenal. E ele vai descendo. Os teus seios são como duas crias, gêmeas de gazela, que se apacentam entre os lírios. Eu vou parar aqui, para você não viajar na sua mentezinha aí. Vai ler a Bíblia. Mas no final, não aguentando mais a cara de jubilo para mim. Tu és toda formosa, querida minha. Em ti não há defeito. Ele trabalhou a autoestima dela. Ele não estava ali para ficar botando defeito, falando que tinha gordurinha aqui, dobrinha ali, que tinha ruguinha não sei aonde. Ele falou, você é toda formosa. Maneci não era assim que o Valtinho te tratava? Ele falava assim com ela, eu sei que ele falava. Não é assim que eu trato você, Luísa? E aí, Júlia? Você está filmando isso, Júlia? Irmãos, conheça seu cônjuge. Trabalha a autoestima dele, trabalha, elogia, verbaliza o que ele tem de lindo, o que ele tem de bom. Fala. A gente não fala, a gente segura, a gente não verbaliza, a gente não divulga. Divulga, eu tenho que divulgar. Eu quero divulgar para todo mundo que eu amo minha mulher. Até para as negrinhas cair fora. Vou dar qualquer lugar que eu vou dar palestra, eu chego lá e quando eu falo, mostro logo minha família, mostro minha esposa, falo, eu já me resguardo, gente. Eu não brinco com esse negócio, não. Esse negócio é meio complicado. Mas o que é certo é que nós perdemos. Irmãos, estou falando de edificar. Isso aqui não tem nada de ficar só num quarto orando. Isso faz parte da disciplina espiritual. Mas isso aqui é a vida, é fruto de uma vida de oração. Porque quando você vai para a oração, o Espírito Santo fala assim, vai lá e pede perdão à sua mulher, porque você foi arrogante, foi grosso, foi educado com ela. Vai lá e pede perdão, safado. Aí você fala, Espírito Santo, eu vou sim. E pronto. E daí para frente você tem uma nova vida com ela. Verbaliza os elogios, elogia, fala. Fala do corpo dela. Toca. Irmão, se nós não fizermos isso, Perante, se você não fizer isso com o Leti, outro pode fazer. Você sabia, ancião? Lá na escola de música. E você em casa meditando na Bíblia. E ela recebendo elogio lá. Um dia minha mulher foi ao médico com Priscila, com a menina, e botou uma roupa bonita, irmãos. Eu falei, eu não falei pra você não, né? Um vestido bonito, eu falei, eu, hein? Que isso? Pensei comigo, não. Eu com aquela calça velha, jeans, um sapato velho, uma camisa meia metro, vou para a escola dar aula. E ela vai ao médico, roupa bonita. Eu falei, irmãos, eu fui trabalhar, orando, Senhor. O que é isso? Veja como é que nós somos, irmãos. Sequer elogiei o vestido dela. Estava preocupado, ela estava muito arrumada. Por quê? Aí eu não elogiei, né? Eu não falo nada. Fico. Chega lá, o cara elogia. Hã? Viu, Carlinhos? Elogiar assim, meu irmão. Bem, irmãos, isso aqui eu levo para um lado assim mais suave. Mas se você não fizer isso, você vai perder. A casa começa a dar mofo, vazamento, a parede começa a inchar, começa a ruir, começa a acumular lixo. Não vai dar tempo depois de consertar. Nós só vamos saber da notícia, fulano foi embora da casa, sumiu, vazou. Sabe por quê?
não fez manutenção. Ah, estava orando muito. Orou, homem de oração, mulher de oração, que busca. Busca o quê? Caminhando para o final, essa é a última. Vigia suas palavras. Vigia suas palavras. A palavra de Deus diz: a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Irmãos, uma língua ferina machuca o cônjuge, machuca o filho. Muito cuidado na hora da raiva. Eu tenho escorregado às vezes na minha ira. E quando eu acabo de falar, naquele exato momento eu tenho a exata convicção de que eu pisei na bola. Falei o que não deveria ter dito. Jamais poderia ter falado. Mas aí o estrago já está feito. E aí é tentar me reconciliar. Os filhos ficam feridos e a esposa fica ferida. O espírito se quebranta. Mas a Bíblia diz também que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Elogia. Não precisa ser falso. Elogia, valoriza. Helder, meu filho, você está começando um casamento, Gabriel, elogiem-se mutuamente. Sempre, sabe, meus filhos? Valorizem. Verbalizem isso, porque isso vai ser medicina para o corpo de vocês. Isso vai trazer saúde ao casamento de vocês. Vocês estão edificando uma casa na rocha. Outro texto diz: o irmão, eu coloquei entre parênteses, ou cônjuge, ofendido, resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. Vocês entendem o que está escrito aí? Entenderam, irmãos? Vocês sabem de muitos cônjuges, muitos casamentos que terminam porque o cônjuge se transformou numa fortaleza. Ninguém consegue entrar, muito menos o cônjuge, o esposo. Não entra mais, porque ela está ferida. Você falou coisas e não vem para cá dizer agora que não tem jeito, o casamento não tem mais jeito. Acabou, irmão, acabou, infelizmente acabou. Agora sim, você vai ter que orar, vai ter que pedir perdão e correr atrás do perdão dela, porque depois dessa situação, né? Depois de travar, aí, meu filho, você pode agora esperar até Deus fazer o milagre. Mas normalmente essas coisas acontecem por causa de palavras. Vocês concordam com o que eu estou falando? Eu já resolvi papel de casamento e que o problema era a língua perversa do cônjuge. E por fim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que está o fruto no seu relacionamento? Está doce? Está agradável ao paladar? Ou está azedo? Ou está difícil segurar a casa? E o projeto que Deus fez? E o projeto de Deus? Vocês estão percebendo, irmãos, que o que segura casamento é orar mais ação. É falar com Deus e com o cônjuge. É viver com o cônjuge. É conviver. Viver a vida comum no lar. É participar. É valorizar. É verbalizar. É amar. Estar junto. Assim a coisa muda. Vocês já viram quantos casamentos aí no mundo? Pessoas que não conhecem o Evangelho estão certo? E casamentos maravilhosos. Sabe por quê? Aqui, ó. Aqui.
fazem a parte que é devida. Está ali a esposa, está ali o esposo, os filhos, e vive isso aqui que eu falei para vocês agora. Infelizmente, irmãos, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos que parar com essa ideia de que casou, acabou. Agora, um casamento é uma construção, é um edifício. Você já lançou os fundamentos, já cavou o fundo, já lançou os fundamentos, as sapatas. A palavra de Deus está aqui ensinando. Maridos, amem as suas esposas. Esposas, estejam sujeitos a seus maridos. Filhos, em tudo obedecer aos vossos pais. Nós já temos todas as diretrizes, todos os fundamentos. Vamos viver isso, irmãos. Vamos viver. E aí, o milagre vai acontecer. Aquela esposinha fria que você tem, ela não é fria não. Muitas vezes ela não é amada. Ela não se vê como a sua mulher, mas como um capacho seu, uma escravinha dentro de casa, para arrumar a casa, para fazer tudo dentro de casa. E não recebe nenhum elogio. Vamos começar a viver este evangelho de verdade, e aí a casa vai sendo edificada. E as pessoas vão ver e vão se alegrar e vão falar: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para o meu lar. Esse é testemunho, irmãos. Ontem eu recebi no WhatsApp, lá do meu grupo de trabalho, algumas manifestações de colegas parabenizando pelo meu aniversário, em especial uma professora que não crê em Deus. Ela não crê. E aí ela fez um texto muito bonito, que é um testemunho, aquele texto. É um testemunho. Eu sou muito da narrativa. Eu gosto de sentir o que as pessoas estão escrevendo. Eu leio e aquilo me comove, me envolve. E eu fico, cara, que texto lindo, que coisa maravilhosa isso. Olha, irmãos. E ali ela disse assim, na escrita, ela dizendo que quando ela vê as coisas, eu trabalho em escola, na secretaria, meu envolvimento com as pessoas, com a minha família, minhas filhas, minha esposa e tal, ela pensa assim: isso só pode ser coisa de Deus. Só que ela diz para mim que ela não crê em Deus. Ou seja, quer dizer o seguinte: é assim que eu acho que Deus se manifesta nessas coisas. Eu sei que Deus se manifesta nessas coisas. Como é que Deus vai se manifestar na minha vida, na sua vida? Assim. Precisa vir alguém de fora fazer um projeto de valores humanos para ensinar escolas que estão cheias de professores crentes. Precisa alguém vir de fora? Precisa de hinduísmo para ensinar a gente a amar as pessoas? Hein? Precisa de budismo? Não precisamos disso. Mas a gente não externaliza, não verbaliza, não leva isso para o mundo. Que Deus nos abençoe. Que a sua casa seja edificada sobre a rocha. Que você entenda que a sua vida, a sua família está em obras. Vocês estão edificando uma obra para Deus. É uma obra espiritual. Tudo isso aqui é profundamente espiritual, inclusive uma relação sexual. Tudo isso é espiritual na vida de um crente. Tudo é dele e para ele. E é por isso que eu digo aos irmãos: atenta para os fundamentos. Você tem os fundamentos. As colunas estão estabelecidas. Jesus é essa coluna. Jesus é tudo. Constrói a sua casa em cima dessa estrutura. E essa estrutura está aqui. Não está aqui? Está aqui. Vamos viver.
Isso que eu falei está na palavra. Isso é só uma parte. Eu poderia dar 10, 15, 20 tópicos aqui, mas eu quis colocar 5. Eu coloquei 5. Dedique um dia especial para a sua família. Conte histórias com narrativas bíblicas e familiares. Expresse com carinho e afeto. Verbalize isso. Verbalize elogios ao seu cônjuge. E vigie as suas palavras. Se a gente começar por aí, nós vamos começar a ver milagres acontecer no ambiente da casa. Isso que eu queria falar para vocês. Eu queria que vocês saíssem daqui. Eu preciso que vocês façam esse acordo comigo. Saiam daqui pensando no que vocês ouviram e falem: Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Jesus não morreu para a gente viver uma vida sem fruto, para não viver uma vida abundante. Eu quero viver essa vida abundante com a mulher que escolhi para amar, com os filhos que Ele me deu, com o meu ministério, com a minha profissão. Eu quero viver. Eu quero mostrar ao mundo que Jesus me fez um homem muito feliz, totalmente feliz. Caminhe nessa direção. Eu não sei como está o seu casamento, como está a sua relação com os seus filhos. Eu não sei como está você consigo mesmo. Mas os fundamentos estão postos. Não dá para lançar outro mais. Convide o arquiteto. Faz o seguinte: chame esse perito. Ele é especialista em obra. Chame esse arquiteto. Chame esse engenheiro. Ele fez a planta. Quando nós vamos fazer qualquer mudança do apartamento, qualquer obra, eu tenho que estar com a planta. Eu olho o que está feito, o que foi planejado. Eu sei que eu não posso mexer nessa coluna, mexer naquela parede. Edifica em cima do que foi planejado. Ele vai te dar as instruções. E aí entra o quarto de guerra, aí entra a oração, aí entra a luta, o discernimento, a disciplina e o testemunho. E a ação, a atitude. Faz isso. Amém?